Boa noite, pessoal. Estamos aqui para fazer o fechamento do dia de hoje, quinta-feira, dia 13, né? Fechamento do mercado. Temos aqui a planilha. Vamos lá. Temos aqui a planilha. Vamos começar por TASA. Operação aberta já, né? Algum tempo atrás, dia 29/6. Operação de TASA. Hoje teve uma pequena variação, né? Estamos aqui ainda no positivo, 14,70, né? É bem pouquinho, né? R$ 120 de positivo só por enquanto. Não conseguiu chegar no alvo mais alto ainda, né? Que era o 19, o 18 e 19. Tá um pouquinho acima só do ponto de entrada, né? Tá dando um pouquinho, R$ 120 de lucro só. É bem pouco, difícil, não dá para zerar a operação ainda, né? Depois temos Hypera. Hypera 45 e 18. Variou um pouquinho mais hoje, né? Quase chegando no primeiro ponto, o primeiro alvo, né? Também pouquinho, R$ 68. Copel está enroscada. Ontem estava negativo, melhorou um pouquinho hoje, né? Passou por 8,14, né? R$ 4 por enquanto de valor, né? De lucro, né? PetroRio. PetroRio está sendo a campeã, né? De todas, né? 3, 4 dias já de alta direto, né? R$ 42 agora, 42,89 o preço atual, R$ 639 de lucro, né? Nunca chegou perto do prejuízo, pelo menos está andando bem. Itube, Itaú Banco. Itaú Banco ontem teve quase ficando negativo, a gente já achando que ia entrar para a região de stop, né? A gente ia tomar prejuízo nessa operação. Porém, hoje deu uma puxada um pouquinho mais forte, né? Terminou no 28,58 acima do nosso preço de entrada. Provavelmente vai puxar mais alguns dias de alta aí. Rapvida, surpresa, né? Começou bem, né? Começou a puxar para o lado bom. Começou a entrar na parte de risco agora, né? 4,30 abaixo do nosso ponto de entrada. Tá dando R$ 11 negativos. Auren também deu uma puxada, né? Um pouquinho maior. Hoje deu meio que ficou estabilizada. Por enquanto, R$ 17 de lucro. Bem pouquinho também. Camil tá meio devagar, né? A gente achava que ia subir um pouquinho mais. Tá 2 centavos abaixo do preço de entrada, R$ 2 negativos, né? Aqui no resultado diário, né? Hoje a gente abriu a operação de Multiplan, né? Multi-3, né? Uma operação, como eu coloquei lá, entrada antecipada, né? Multi-3, multimarcas, né? Multi-3, entrada antecipada 27,48, está no 27,37. Quem não entrou ainda dá tempo de entrar. O risco dessa operação é 6%, né? 25,80, né? Quem quiser esperar, espera mais um pouco, né? Mas creio que amanhã ele já decide, começa a andar para o lado positivo da operação. Clabin, Clabin entramos aqui no 4,31. Ela está no 4,29, 2 centavos abaixo, né? R$ 2 de prejuízo por enquanto, né? Se ele voltar até 4,006, né? A chance de sair fora é 6% de risco. Essa operação um pouquinho maior de risco, devido ao ponto de consolidação que ele se encontrava, né? Começou a puxar um pouco. Vamos ver se sai com força, né? Para cima, né? 4,99. O risco da operação é 6%, porém os ganhos, né? Também são de 15, 26 e 32%, né? A gente está almejando alvos mais altos, né? Então, 5,73, né? E 32%, né? Eu creio que com a alta do dólar, né, que pode acontecer daqui a pouco, daqui a alguns dias, ele pode puxar um pouco também o papel, né? Klabin exporta muito papel, papel celulose para reciclável também, né? Para poder fazer produtos como papel higiênico e outras coisas, né? Então, a gente acho que a exportação, né, devido se o preço do dólar subir, Klabin pode disparar aqui um pouquinho, né? Por enquanto é operação R$ 2 negativos, né? 2 centavos abaixo do preço de entrada, né? Quem não entrou ainda dá tempo de entrar. ABCB4, Banco ABC, né? Essa chamada foi no dia 29, se eu não me engano, do mês passado. A gente teve a abertura dessa operação, colocamos dinheiro no bolso e novamente outra operação, né? Para entrada aqui, 17,97, né? O preço atual agora, 8 centavos abaixo, R$ 8 negativos, né? Por enquanto, mas a gente tem um alvo para R$ 19, né?
tá agora por enquanto 17,12, mas a gente tem um alvo para R$ 2 para cima, né? Pelo menos se chegar lá vai dar, chega a dar 200 ou R$ 300 de lucro nessa operação. O dia de hoje foi assim. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, né? A gente teve uma puxada boa de Vale, né? Logo pela manhã, a Vale começou a puxar quase 2% de alta, veio com gap. Aparentemente, a Vale, colocar no diário aqui, aparentemente Vale está retomando o ponto de, está puxando para alta, né? Creio que vai até os 69, 79 pelo menos, se a gente for acreditar na figura, né? Que está sendo formada, né? Alguns dizem que isso é um W, né? Ou alguns ainda falam que devido às ondas de Elliott, né? Quem estudou ondas de Elliott vai saber, são as ondas que estão formando para ele poder puxar pelo menos até os R$ 72, né? Que eu acho meio difícil chegar nesse preço, porém aqui nos R$ 69 eu ainda acho que seria um alvo plausível, né? Para a atual situação da Vale, né? R$ 72, se ele pegar ali, vai ter passado, vai ter encostado na alta, né? De pelo menos 2 meses atrás, né? Quase 3 meses já, né? Para trás, né? Que ficou para trás, que seria esse ponto aqui, né? Então a gente tem que aguardar, né? Vamos ver se ele realmente performa tudo isso, chega até os R$ 72, R$ 73, né? Eu acho difícil, tem um gap enorme aqui, né? A ser cumprido, né? Batendo os R$ 72, puxando, preenchendo esse gap. E às vezes o gap não fecha no mesmo dia. Para quem não sabe, tem essa peculiaridade, né? Que às vezes chegando nesse ponto ele fecha o gap, né? Ou seja, né? Bom, vamos esperar alguns dias aí, quem sabe a gente vai encontrar a Vale nos 73, R$ 77, puxando bem forte, né, para lá, né? Por enquanto, está variando entre 2 a 3% no dia, né? Hoje 2,33%, uma puxada de alta bonita até, né? Logo pela manhã puxou, devolveu um pouco e logo puxou mais para alta e encerrou o dia nos 68 e 61, né? Aquela operação que a gente tinha que encerrar, a gente encerrou aqui, né, no 686, o G686, né? Eu estava com o preço médio aqui embaixo, no 67, 66 aproximado, né? Então é uma operação assim que pelo menos deu certo, né? A gente colocou algum dinheirinho no bolso. Isso foi bom porque já estava muito tempo posicionado nela, né? Nesse G686, né? Estava acreditando nessa alta, né? E acertei. Eu poderia ter mantido a operação para ver o dia de amanhã, mas como ele veio um pouquinho fraco, o movimento que eu estava esperando, né? Eu gostaria de um movimento maior, inclusive, já mostrando aqui que eu tinha desenhado da outra vez, né? Como ele fez um gráfico, um candle grande no dia de ontem, né? Eu esperava pelo menos a repetição desse movimento, né? Para alta, né? Mas ele não fez tudo isso de força, então eu fiquei na dúvida de manter ou não a operação, né, para um próximo dia. Eu creio que não vai conseguir puxar tanto assim ainda nessa semana, né? Talvez na próxima semana. Eu creio que o dia de amanhã, como é um dia mais fraco, né? Sexta-feira geralmente é mais fraco, ele vai dar uma derretida aqui para poder puxar lá para alta de novo. Ou seja, a gente tem um ponto de entrada aqui na próxima semana, né? Para Vale, né? Quem quiser entrar, né? Claro, né? Vale é um ativo um pouquinho caro, né? O valor de face é um pouquinho caro, mas tem chance dele puxar um pouquinho mais para cima. Que mais? A gente teve Magazine Luiza, né? Com esse novo anúncio aí da tal incentivo da linha branca, né? É um negócio meio que complicado de entender, porque isenção a estrangeiros, nova concorrente, são 7 questões que varejistas têm abalado as varejistas na bolsa. O que esperar das ações? Tem esse texto aqui, depois eu vou colocar para vocês verem, né? Quem quiser ler, né? E o Lula está dizendo que, conversando com a Haddad, né? Que é o cara da economia, né? É o bom, né? Ele está dizendo ao Haddad que tem que, né, fazer alguma coisa para vender linha branca, né? Ou seja, a maior favorecida para variar vai ser a Magazine Luiza, né? Via varejo, vocês podem ver 0,5% de queda, né, no dia de hoje, enquanto que Magazine Luiza subiu 1,34%, né? Vocês podem perceber a diferença. Muito cuidado com via varejo aqui. Pode ser que a gente veja um problema lá na frente, né? De via varejo se estourar toda, entrar numa recuperação judicial
e até mesmo, né, ah, acabar falindo, né? Mas isso é coisa que eu tô falando lá para o futuro, né? Talvez uns 2, 3 anos para frente ainda, né? As duas são empresas endividadas, né? Altamente endividadas, né? Elas trabalham para ganhar 20, 30 reais, 40 reais na diferença de preço, né? Entre uma e a outra, né? Um e outro produto, né? Às vezes a gente olha uma TV uma TV à venda lá na Via Varejo, né? As Casas Bahia e depois vai procurar esse mesmo modelo de TV na Magazine Luiza, tem uma diferença de 20, 30 reais, não mais que isso, né? E como a operacional deles muito arriscado, né? Quando acontece algum evento econômico muito forte no mercado, né, acaba prejudicando bastante eles, né? E, e é isso que acaba assim arrastando o preço da ação lá para baixo, né? A gente viu no passado Arapuã, Mapping, muitas outras empresas, né, que não aguentaram, né? Varejistas sempre tem esse problema, né? Como eles trabalham com a quantidade de venda, né? Quando existe uma queda geral na compra, né? Então acaba acontecendo que eles sofrem bastante. E eu acho que dessa vez Via Varejo vai sofrer muito mais que Magazine Luiza, né? Mas assim, é coisas para a gente ver para o futuro. Cielo ficou aqui parado no 0 a 0, não variou nada, né? A gente está com a operação aberta, né? Próximo aos 4,60 aqui. Uma variaçãozinha aqui já ia ajudar a gente bastante, né? Mas vamos dizer 1,5%, né? Ele subir amanhã, né? Ou nos próximos dias, até o final do mês, isso aqui ajudaria bastante, né? A gente tem uma operação aqui nos 4,60, né? A partir daqui só que a gente começa a ter lucro. Mas tudo bem, a gente vai administrando as operações. Americanas daquele jeito, né? Como eu tinha colocado o fato relevante aí, quem leu, né? Viu que a- as datas, né, de cumprimento, né, aos credores foram estendidas, né? Assim sendo, né, a gente vai ter uma variação ainda, é bem possível que haja uma variação para queda aqui, né? De Americanas, né? Bater lá nos 64 centavos ou mais abaixo, 70 centavos, né? Como é uma empresa já em recuperação judicial, né? Então tudo pode acontecer. Ele pode cair lá nos 20 centavos ainda, né? E nossa operação continua aberta, né? A Americanas, a Meire 105, essa operação a gente mantém ela aberta, né? A gente acredita que ele vai romper, em algum momento ele vai romper esse 0,14, né? Eu estou posicionado aqui, acho que nos 6 ou 5 centavos agora, né? Eu fiz outros aportes. Fiz algumas operações de venda também, acho que entre 6 e 5 centavos, subindo aqui para 10, 14, 20 centavos, R$ 1, sei lá o que for, a gente vai multiplicar o patrimônio, né? Isso daí vai demorar um pouco, para dia 17/5/2024, falta muito tempo ainda. Petrobras, né? Eu falo logo que é uma operação difícil de operar, uma ação difícil de operar, e a gente tinha um alvo para a Petrobras de 28,04, né? Ele meio que desconfigurou essa queda, né? Mas a gente ainda acredita que ele vai continuar caindo mais um pouquinho, talvez não até lá no 28,04, né? Mas a princípio, a primeira projeção mesmo era esse valor aqui, né? A gente tem que mudar um pouquinho aqui o topo e o fundo para ver, né? Se realmente vai fazer esse movimento ou se ele vai ficar mais abaixo ainda, vai mais para baixo ainda, né? A gente tem um topo menor aqui, né? Um outro movimento aqui e mesmo assim é próximo aos R$ 28, né? 28,29, algo do tipo, né? Seria o próximo alvo de Petrobras. Porém, ele está relutando aqui, acho que são os grandes acionistas tentando proteger a operação deles, né? E acreditando que Petrobras vai puxar lá para os 30, R$ 40 daqui a alguns dias, né? Daqui a alguns meses, né? Pelo menos, né? Porque a curto prazo a gente não vê nada acontecendo, né? Eu vejo assim que para quem gosta de Petrobras, né? Não importa o valor, vai comprando com R$ 28, R$ 26, R$ 20, R$ 25, vai comprando, vai guardando para o futuro, né? Chegando um dia, né? Para poder viver só dos dividendos da Petrobras, né? Participação de lucro, né? Juros sobre capital próprio, seja o que for que você queira viver, né? No futuro, né? Então, a Petrobras é uma empresa desse tipo, né? Para você ir comprando de 10 em 10, 20 em 20, sem fazer
muito sacrifício. Compra o que der para comprar, até um dia que você tiver, sei lá, 1.000 ações de Petrobras, 10.000 ações de Petrobras, né? Vai acumulando, né? O dia de hoje foi bem, assim, vamos dizer, estranho, né? Por um momento a bolsa caiu bastante, depois ela começou a subir, depois caiu novamente, né? Vou colocar aqui o índice futuro para a gente dar uma defute aqui. Índice futuro, colocar aqui nos 15 minutos, pelo menos, para a gente acompanhar. A gente começou o dia aqui, a gente começou o dia próximo à notícia, já tomando um stop aqui, né? E depois não operei, mas como eu falei, o preço ia ficar consolidado, só ia abrir após as 10h30, né? Com a Bolsa de Valores abrindo, né? O Bovespa abrindo, e pegou um direcional e foi embora, né? Foi embora 1.000 pontos, né? Parabéns para quem pegou esse movimento, né? E depois ele começou a consolidar e novamente caiu para os 120 mil pontos, né? Entre 120.900 e 120.400, 500 pontos de diferença quase, né? 450 pontos. Amanhã qual será o dia? Geralmente sexta-feira é um dia calmo, né? Parado, né? Tem um movimento na parte da manhã e depois ele para. Pode ser que ele fique preso aqui, né, até os 120 mil pontos ou logo pela manhã ele puxe, né, com muita força para baixo, né? Porque as ações também hoje já deram fizeram os movimentos menores, né? A variação foi bem menor, né? No dia de hoje, de muitas ações, né? Então a gente já acredita que pode acontecer um movimento mais calmo amanhã. No geral, a Cirela que deu um destaque, né? Os Minas também, destaque, né? Os Minas, a Ecosão, vocês podem ver que as mineradoras, né? São as que tiveram mais, né? Siderurgia Nacional também tiveram mais destaque, né? E as petroleiras também, né? PetroRio com certeza, né? Foi uma aposta boa, né? Que a gente fez e está trazendo um bom lucro para a gente, né? E está esticando o alvo, né? Cada vez mais, né? Então a gente superou os 3 alvos, foi uma pedida boa que eu fiz. Peguei a PetroRio na veia ali, eu acho que vai continuar subindo mais um pouquinho, mais alguns dias. Lógico que nada sobe eternamente, né? Chega um momento que ele tem que fazer uma retração. A gente não viu esse sinal ainda hoje, né? Eu creio que ele vai continuar subindo mais um pouco, né? Pets, né? É uma empresa que eu gosto muito, né? Que eu acho muito interessante ter em carteira. Porém, olha só a situação, né? 5% de queda hoje, né? Vamos dar uma olhada no gráfico de Pets. Gol também é uma empresa que eu já não gosto de operar, porque setor Gol, Azul são setores, né, difíceis de operar, tem muito custo que a gente não consegue entender, seja o preço de manutenção, o preço de combustível, da variação do dólar, é muito difícil operar, né? É totalmente especulativo. Se fosse para um day trade, talvez até faria algo aqui em Gol, Azul, né? Em companhias aéreas, mas fora isso, mesmo a Embraer é difícil de operar também, né? Então eu fico longe delas, eu nem olho, quase não acompanho, né? Eu não tenho muita vontade nem de olhar porque eu sei que o setor é bem volátil, né? E acontecem movimentos que a gente não consegue acompanhar, né? Banco do Brasil subiu quase 1% hoje, Eletrobras também subiu, Bradesco, né? Os bancos, muito raramente eles ficam caindo para sempre, né? Eles têm umas cíclico, né? Então, quando eles começam a subir, parece que todos sobem junto, né? Então, para quem tem banco, né? O Itaú, Santander, né? Santander é um banco que muita gente gosta de ter em carteira, né? Itaú também, né? Ou mesmo Itaúsa, Itaú Seguradora, né? Muita gente tem também em carteira. Eu não tenho nenhum banco, eu não gosto de banco, né? Na verdade, assim, se pudesse ter alguma coisa, eu teria Itaú, né? Da frente, né? Mas eu não gosto de ter banco. No geral, eu acho meio estranho. Vamos dar uma olhada no gráfico de pets aqui, que eu tenho interesse, né? Assim, se alguém tiver algum interesse em alguma empresa, fala comigo aí. Eu dou uma olhada, faço uma análise aí, né? Pede lá no chat lá, que a gente faz uma análise depois. Pets, a gente vem acompanhando já desde lá de baixo, a gente fez operações aqui dentro, né? Pegamos uma pequena alta ali de, acho que foi quase 10%, 10 a 11%, né? No passado, né? E depois ele voltou tudo e ficou aquele negócio triste de novo, né? Para operar, né? Então a gente preferiu ficar de fora por um tempo, né? Eu vi alguns alarmes tocando de pets, né? Mas não acreditava. Eu acreditava muito mais nesse ponto consolidação, né? Que ele ia continuar pelo menos esse ano inteiro consolidado, né? A visão que eu tinha, né? Da operação, né? Mas ele acabou passando, né? E nem sempre a gente pega todos os movimentos, não tem jeito, né? Não tem como
pegar 100% dos movimentos, porque às vezes a gente tem um certo capital limitado, né? Às vezes a gente opera, já nosso dinheiro tem outra operação, mas que está dando mais movimentos, né? Eu não gosto mesmo que fique numa operação dessa forma aqui, que né, fique 8 a 9%, ou às vezes fica uma semana inteira variando 1%, 2%, fica que nem bobo uma semana inteira ou 2 semanas, né? Eu acho que é muito pouco para o nosso dinheiro ficar parado numa ação assim, né, que sem direção, né? E como eu estava vendo já essa consolidação por muito tempo, eu acho que a gente fez operação aqui em março, alguma coisa que a gente pegou aqui, eu não lembro exato, né? E depois ele veio em queda e novamente consolidou novamente, né? Então foram vários pontos de consolidação, né? E eu preferi não entrar. Se tivesse entrado, teria feito, sei lá, 15, 16%, mas teria ficado todo esse tempo aqui, que é uma outra nova consolidação, né, do mercado aqui. Foram quase 2 meses parado, o preço no mesmo lugar, né? Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sai um pouquinho, né? Então esse tipo de operação, se for fazer, tem que fazer com muitos contratos, né? Pets a R$ 7 teria que comprar pelo menos 10 mil contratos para poder pegar uma variação de 1% aqui, 2%, né? E já sair fora da operação, fazer algum dinheiro e sair fora, né? Nada interessante ficar posicionado 2 meses, né? Com 100 contratos, comprar, gastar R$ 700 e deixar R$ 700 parados aqui, né? É muito mais fácil você pegar qualquer outra operação, por exemplo, vocês viram PetroRio que está disparando, né? Está puxando bem, né? E ainda depois de tudo isso de consolidação, ele sofreu uma queda dessa, né? Ou seja, praticamente se você entrou num ponto errado aqui, entrou nesse ponto aqui, você esperou 2 meses para o valor cair lá para baixo, né? Eu acredito no setor ainda mesmo porque muita gente ainda tem animaizinhos de estimação, né? E compra roupa e compra comida e vai no médico e veterinário e tudo mais, né? Eu acho que é um setor bom, porém, assim, as ações não estão performando bem, né? Talvez seja pelo ticket médio de pets, né? A maior parte dos produtos é um pouquinho caro, né? Deveria ser um pouquinho mais barato, né? Por sendo que muitos produtos são, acho que, produtos da China, né? Então, eu acho muito difícil operar pets assim nesses dias, né? Então, eu fico de fora do movimento, né? São várias consolidações e a consolidação, quando entra na consolidação, fica meses parado, né? O dinheiro, né? Por exemplo, isso aqui são 2, 3 meses quase parado, né? O dinheiro e aqui, mesmo depois que saiu da consolidação, ele caiu, subiu, saiu da consolidação, caiu novamente e praticamente está consolidando de novo o mercado, né? Pode ver que os preços são quase iguais, né? Os preços passados, né? Vão ficar aqui presos aqui nesse ponto aqui, será? Por alguns meses ainda. É meio complicado, né, fazer esse tipo de operação, eu não gosto, né, de ficar assim. Então eu fico esperando as oportunidades de rompimento, se ela não acontece, a gente já zera rápido, né, a operação para não ficar com dinheiro parado nas contas, né. Ah, no geral é isso aí, gente, para hoje, né, amanhã é sexta-feira, né, dia mais tranquilo, vamos ver se a gente encerra logo também o dia de amanhã, encerra mais cedo, né, para poder criar. E se amanhã aparecer outras oportunidades, né? Entre quinta e sexta-feira tem aparecido mais oportunidades, né, de entrada, né, nos preços, né? Segunda-feira são os dias parados também, né? Mas foi uma semana boa no geral, né? A gente está vendo a Vale, que é uma empresa que estava muito tempo parada, né? Fazendo uma puxada para o alto, né? Vamos ver até quanto que dura isso aí. Tá bom, obrigado por mais um dia, obrigado por terem acompanhado. Dá um joinha aí se vocês gostaram da análise, se compartilha, chama os amigos, compartilha pro tio, pra avó, pra todo mundo aí, para dar uma ajuda aí no canal aí, para poder, né, mais pessoas poderem participar da análise, né? Quem não participa do grupo do WhatsApp, manda uma mensagem lá. Tem o link no YouTube, né? Entra no grupo do WhatsApp para vocês poderem pegar o estudo das operações, né? Eu não posso fazer recomendação, né? Não recomendo compra nem venda, né? Simplesmente de nenhum ativo, né? Eu simplesmente mostro o meu estudo, né? Análise técnica, né? E a fundamentalista, dependendo do papel, né? A gente faz uma análise mais profunda, né? Para poder entender o case da empresa, se é interessante ou não operar ela. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima, até amanhã então. Tudo de bom para vocês, bom descanso. Valeu. Tchau, até a próxima. Valeu.